Olá, prezados, olá, prezadas, muito boa noite, muito boa noite. Hoje, dia 24/6, 19h30, começamos a nossa live semanal de ética profissional. Aliás, nossa última live, né, em fato aí do bimestre. Hoje eu vou apresentar brevemente um último conteúdo. Na verdade, é mais uma reflexão da sociologia jurídica, a fim de nós aqui aglutinarmos os conteúdos vistos até então e tentarmos traçar uma última reflexão. Eu coloquei ali uma atividadezinha que vai valer alguma coisinha a mais ali na média. E, enfim, depois eu faço uma revisão aqui bem objetiva, explanando sobre exatamente, enfim, sobre os temas no geral que nós vimos, mas aqui com um foco mais ou menos aqui com o que eu fiz na prova, né? A prova está bem simples, para dizer bem a real, bem simples. Então, quem acompanhou as lives aqui não vai ter dificuldade nenhuma. Envolve não só as teorias, mas, sobretudo, o raciocínio lógico. Se tiver um ou outro, ou os dois juntos ali vai ser tudo de bom. E, para quem ficar de final, aí é todo o conteúdo do bimestre. Gente, eu gostaria de dizer para todos aqui da turma que foi um prazer estar com vocês aqui, achei muito massa, acho que foi muito bem acolhido aqui pela turma. Peço desculpas se talvez a minha disciplina não seja mais interessante, se, sei lá, se talvez vocês não tenham gostado de alguma coisa aí que eu tenha feito, que eu tenha falado. Enfim, todos somos humanos de maneira geral, mas gostaria de dizer que eu achei muito bacana a interação que nós tivemos aí ao longo do bimestre. Enfim, espero ter colaborado de alguma forma aí na formação, mas eu aprendi com a turma bastante também, de maneira geral. Gente, deixa eu compartilhar então a tela aqui com vocês. Professor, Diga, Richard. o Rian falou que não vai conseguir participar da aula hoje, que ele está sem internet. Não, sempre, não há problema algum. Ok. Pronto. Esse fundo está melhor. Fundo de último dia para ficar como se fosse uma festa, não? Deixa eu compartilhar aqui. A gente vai. É a atualização nova do Meet aqui, Bernardo. Coisa fina. Meio aquela. Como que chama? Ah, esqueci o nome, sei lá o que, das aventuras. Esqueci o nome do desenho. Parece um pouco com isso. Nossa, esqueci mesmo. Sei lá o que da aventura. Turma da aventura. Hora da aventura. Boa, boa, Vitor. Eu acho que é alguma coisa inspirada nisso. Tem tipo um cachorro amarelo, né? Uma internet rápida como a minha vida hoje. Deixa eu abrir aqui. Perfeito. Bom, depois de algumas horas abrindo, aqui está. Gente, na aula passada, nós vimos que, quando nós falamos de instituição, basicamente nós estamos falando de um conjunto de normas relativas a um grupo, e esse conjunto de normas se plasma na forma de um código, e cada código ele traz consigo a previsão de sanções. Ou seja, para quem fere o código, né, não segue o acordo, a previsão de uma série de penas, né? E hoje nós vamos ver o seguinte, que muitas dessas normas, né, dessas políticas, dessas leis funcionam, né, pensando em todas as estruturas de grupo possível, e outras não funcionam. E afinal, né, qual é o escopo de diferença entre elas, né, as normas que funcionam e as normas que não funcionam, né? Um fato interessante para a gente pensar o que leva uma norma a funcionar e não funcionar, né? Teve uma grande meta-análise publicada na Nature que mostra que um dos fatores que leva
né, os países a ter um melhor desempenho no combate à Covid-19, no que diz respeito não apenas ao delineamento de políticas, mas, sobretudo, ações práticas e resultados, né, e resultado aqui a gente está falando de mitigação da curva, redução de mortes e também aqui o aumento do ritmo econômico da economia, é o gênero, né? Quanto mais mulheres nos parlamentos e, sobretudo, mulheres ocupando a cadeira do poder maior do executivo, né, como aqui no nosso caso o presidente, as mulheres, né, ou seja, países com mais mulheres no poder, principalmente ocupando aqui posição de executivo, tiveram um melhor desempenho no combate à Covid-19, né? Muitos desses países, inclusive governados por mulheres, já entraram naquele cenário que nós chamamos de pós-pandemia, ou seja, diferente do Brasil, não vão ter que conviver como nós vamos conviver a partir de agora com uma terceira onda da Covid-19. Não, eles conseguiram. Aliás, muitos desses países só tiveram uma onda de Covid-19, né? É o caso, por exemplo, da Nova Zelândia, né? Sobretudo com a figura de Jacinda, é o caso de Taiwan, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Islândia e até a Alemanha de Angela Merkel, né? Enfim, muitas explicações poderiam ser dadas, né? Talvez alguma variável terceira que explique o porquê esses países são tão permeáveis às mulheres, né? Mas o fato é, enquanto essa variável terceira não aparece, nós descobrimos, né, ao que parece, que as mulheres, de um lado, enquanto governantes, elas acabam por ter um olhar um pouco mais humano em relação à pandemia, né? Porque se a gente fala de uma pandemia, né, como a gente discutiu já anteriormente, nós estamos falando de uma série de epidemias juntas, né? Uma epidemia de medo, uma epidemia de maus resultados econômicos, uma epidemia de incerteza, uma epidemia de doença, né? De doença coletiva. Ao que parece, as mulheres têm um olhar mais empático, ou seja, conseguem sentir melhor a dor do outro, se importar mais com o outro e, consequentemente, elas aderem, né, a agendas mais... aderem com mais compromisso a agendas relacionadas ao combate à Covid-19, né? E um segundo ponto que eu acho fundamental para a gente entender é o seguinte, só fazendo uma correlação com o que a gente falou na aula passada. Na aula passada, a gente disse o seguinte, que o papel de uma instituição, de um código, é tentar manipular o comportamento do indivíduo. Ou seja a lei do Código Penal, seja a lei do Código Religioso, seja a lei do Código Familiar, do Código Criminoso, todos são uma tentativa de manipular, de moldar o comportamento do indivíduo. Ou seja, levar ele a evitar uma conduta ou adotar uma outra conduta. E quando nós falamos em especial a Covid-19, como o vírus ele não tem vida própria, por assim dizer, ele precisa utilizar as células do corpo de um hospedeiro para para se multiplicar e ser transmitido para frente, é sobretudo o comportamento das pessoas que deve ser manipulado, né? Deve ser moldado, né? Vamos utilizar talvez um termo menos forte. E ao que parece, as mulheres são mais inspiradoras na hora de fazer apelos públicos à sua população. Por exemplo, antes, né, de datas festivas, por exemplo, mais de uma vez vi Angela Merkel chorando na televisão, pedindo aos alemães que usassem máscara, que não fossem visitar seus parentes, né, que eles não têm contato no dia a dia, que adotassem medidas, que permanecessem no isolamento social. A mesma coisa Jacinda, né? Jacinda, desde o dia 11 de março, né, desde o dia que a OMS declarou a pandemia de Covid-19, ela aparece todos os dias na televisão na Nova Zelândia. Aliás, não mais, né? Que agora eles já entraram num pós-pandemia, né? Mas quando havia ainda a Covid no país, ela pedia todos os dias para as pessoas ficarem em casa, para elas usarem a máscara, falava sobre a importância disso. Ou seja, descobriu-se que os líderes
tiveram, né, e ainda tem, nos países que ainda enfrentam a pandemia da Covid-19, um papel fundamental para inspirar as pessoas, né, para motivar as pessoas. As pessoas se espelham nos líderes, né? Aliás, isso foi detectado nas pesquisas de opinião, como na Nova Zelândia. As pessoas têm, né, na figura da Jacinda, né, que é a líder do executivo, um referencial, um marco. Né? Ela fala, não, essa é a pessoa que eu vou seguir. Aliás, tem até uma teoria em psicologia social que explica, né? Ela vai dizer o seguinte, né, que nós vamos adotar comportamentos quando o uso de máscara, por exemplo, a partir da situação em que nós, encaramos como importante, 2, quando pessoas que nós consideramos importantes adotam esse comportamento, e 3, quando essa é a norma coletiva. A maior parte das pessoas já aceitou isso, né? Nesses países aqui, as mulheres inspiraram condições para isso acontecer. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa aqui? Eu vi na Nova Zelândia tendo um show para mais de 150 mil pessoas. Ah, com certeza. Nova Zelândia, Vietnã, Taiwan, já estão em cenários de pós-pandemia, né? Essa é a verdade, né? Por exemplo, ontem, nenhum país do mundo teve mais de 1.000 mortes. Apenas no Brasil teve mais de 2.000 mortes. Ontem, a gente contabilizou aí mais de 10% das mortes mundiais em razão, aliás, mais de 30% das mortes mundiais em razão da Covid-19, tendo apenas 2% da população global, né? É só que, enfim, nós estamos no pior país, né? Por isso que eu trago essa reflexão hoje, né? Não só o que faltou, né, na primeira e na segunda onda, mas o que não pode faltar agora na terceira onda, pensando no seguinte, né, que agora na terceira onda nós temos 2 fatores positivos e um fator negativo que vai dizer como a gente vai passar os próximos meses, né? Um fator extremamente negativo é que nós iniciamos essa terceira onda num platô de mortes muito alto, né? Num platô de mortes inaceitável, né, para a maioria dos países, né? Pouquíssimos países chegaram a 2.000 mortes por dia e nenhum deles conseguiu prolongar por tanto tempo, né, um volume alto de mortes como está sendo aqui no Brasil. Então, como nós já estamos partindo de um platô muito alto de mortes, não é improvável pensar em chegarmos a um número diário de mortes de 5.000, por exemplo, né? Porque nós já estamos já estamos partindo de um platô muito elevado, né? E um outro ponto a se destacar como negativo é a presença de novas cepas aqui no Brasil, né? Como, por exemplo, a cepa Delta indiana, como também a possibilidade de surgirem outras cepas no Brasil, dada a alta quantidade de contágios por dia, né? Só ontem, por exemplo, e a gente sabe que a maior parte dos brasileiros não é testado, mas só ontem 100.000 casos no Brasil deram positivo, né? Enfim, o mundo olha o Brasil com um extremo medo, né? Eles têm medo de que surja uma nova cepa. Enfim, é que os países não podem fazer isso, mas eu creio que a maioria deles, se pudesse se organizar, fariam um cartel para evitar que qualquer brasileiro saísse daqui, a fim de, enfim, não representar um risco maior para o mundo, né? Eu vou colocar um último fator que eu acho que é um pouco negativo, mas ele é um fator subjetivo, porque ele pode mudar, né? Ao meu ver, pensando aqui na complexidade do combate à Covid-19, né, que vai envolver, por exemplo, o monitoramento assíduo, né, de todos que tiveram Covid. Por exemplo, o governo ele tem que garantir com todas as forças que as pessoas que tiveram Covid não saiam às ruas, permaneçam em casa, né? Como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer, por exemplo, por rastreio de celular, por ligação de telefone. O governo ainda não definiu um plano nacional de combate à Covid-19, onde isso está descrito, por exemplo, como vai ser o rastreio das pessoas, como vai ser o monitoramento e o controle social das pessoas
que contraíram a Covid, né? Não obstante, o governo ainda não definiu um plano de como ele vai fazer a testagem em massa dos assintomáticos, ou seja, das pessoas que ao que parece, ainda não contraíram Covid ou contraíram e não desenvolveram sintomas. O governo ainda não desenvolveu um plano, por exemplo, para a realização de algum tipo de lockdown, por exemplo, né? Pensando que até o momento no Brasil nunca houve um lockdown. Lockdown, aliás, isolamento social, é quando você restringe a circulação de mais de 75% das pessoas. Isso nunca aconteceu até hoje dentro do território nacional, né? Então, em suma, vários fatores negativos, né? O que certamente vão levar a terceira onda a ser muito mais agressiva do que a primeira, mas um fator positivo é que uma parte significativa da população já está vacinada, né? Em torno de 12% com as 2 doses. É um número baixo? É um número extremamente baixo, mas que já começa de alguma forma, a atenuar os números, né? Se nós conseguirmos crescer a um número, enfim, a um ritmo, né, de vacinação aceitável, o ideal seria 4 milhões de pessoas por dia. Nós estamos chegando perto de 1,5 milhão, né? Um problema que não consegue manter um ritmo. Enfim, essa pode ser uma solução, mas lembrando aqui que a vacina nunca ela é a única solução, né? Todos os países que venceram a Covid-19, e aqui, né, temos vários exemplos aqui, são esses países liderados por essas mulheres, dentre outros, venceram antes da vacina. Antes, né? A vacina, na verdade, é um seguro para que esses países continuem no pós-pandemia e possam fazer, por exemplo, um show com 150 mil pessoas, enfim, ou pensar em um dia até desobrigar as pessoas a usar máscara. Por que não? Isso é possível. Quer dizer, aqui no Brasil, eu acho que isso ainda leva uns 2 anos para acontecer, mas nesses países aqui já é totalmente racional, né? O não uso, a desobrigatoriedade no uso da máscara. Bom, então eu deixei um materialzinho aqui hoje, um vídeo, né? Tá no material de estudo. Depois vocês podem dar uma olhadinha, 10 minutinhos resumindo o conteúdo aqui dessa apresentação. Então, basicamente, a gente pode entender o seguinte, que toda norma ela pode ter 2 efeitos, um efeito positivo ou um efeito negativo. O efeito positivo é quando ela funciona e o efeito negativo é quando ela deixa de funcionar. O efeito positivo mais denotável é o que nós chamamos de controle social. O controle social é quando, de algum modo, você consegue ter do seu público a conduta almejada. Ou seja, você faz uma lei e a pessoa passa a aderir à sua conduta. Vamos dar um exemplo aqui, uma pichação. Aqui, ó, pronto. Isso aqui, eu ia falar que é Curitiba, é São Paulo. Aqui, uma pichação. Quais são as formas que eu posso levar as pessoas a não picharem um muro? Eu posso, por exemplo, instalar uma câmera e dizer que assim que alguém tentar pichar, um alarme vai ser acionado e a pessoa vai ser presa, né? Se o muro não foi pichado, é porque ele conseguiu promover controle social e deu certo. Eu posso, por exemplo, ofertar dinheiro. Eu posso, por exemplo, escrever no muro que sempre que o pichador não pichar ali, o dinheiro que ia ser gasto na restauração vai ser doado para instituições de caridade. Eu posso dar espaço para um outro tipo de arte, né? Como, por exemplo, o grafite, né? Se você grafita, geralmente os pichadores respeitam e não picham em cima, né? Eu posso, por exemplo, aumentar o policiamento. Eu posso fazer uma campanha educativa com as pessoas. Enfim, é uma série de possibilidades, né? A diferença entre funcionar ou não funcionar é se ela vai servir para prever o controle social, né? Lembrando que, quando nós falamos do controle social baseado em sanções negativas, em punição, o teor da punição ele não interfere
tanto quanto a certeza de ser pego, né? Então, por exemplo, na Idade Média, o controle social se fez, sobretudo, a partir de uma ordem simbólica da igreja, ou seja, uma ameaça sobrenatural de que você iria para o inferno, alguma coisa assim. Hoje são sistemas de vigilância, né, que vão cumprir esse papel de alguma forma. Deixa eu ver aqui. Normalmente, para evitar isso, eles respeitam o grafite perfeitamente. É algo totalmente plausível. Então, o controle social é basicamente quando funciona, né? Vamos supor que o seu objetivo seja que as pessoas usem máscara, e você faz, por exemplo, uma multa, como aqui em Curitiba, e vamos supor que essa multa é aplicada mesmo, e a pessoa passa a usar nesse sentido. Então, vou lá, você obteve o controle social. Um outro escopo de possibilidade é a educação. Não só a educação como forma de você induzir a política, mas a educação como também um comportamento reproduzido na população, aonde de alguma forma, passa a cobrar a norma, né? Um exemplo que eu dou é o caso do cinto de segurança. Antes da lei do Código de Trânsito Nacional, poucas pessoas usavam cinto de segurança, né? Hoje, o cinto, né, não só se tornou universal, todas as pessoas fazem o uso, né, de maneira equânime disso, mas, não obstante, as pessoas cobram umas das outras. Se você for hoje, por exemplo, pegar carona com alguém, esse alguém, além de falar, põe a máscara, ele vai falar, cara, põe o cinto, se não dá multa, né? Nem é uma coisa que é tão multada, né? Afinal, a maior parte das multas se dá em razão de fiscalização eletrônica, né? O que não vai compreender, nesse caso, o uso do cinto, mas ainda assim o uso do cinto se tornou efetivo e as pessoas cobram umas às outras. Um outro exemplo é um carro de aplicativo. Se você for hoje entrar num carro de aplicativo, sentar no banco da frente, ele vai falar, cara, cadê o cinto, né? Aliás, quando nós falamos de educação, interessante é a forma como os cigarros tentam, enfim, as propagandas de cigarro tentam afastar as pessoas, né, mostrando justamente o risco involucrado no consumo desse tipo de substância tóxica, né? Pensando aqui que nós estamos falando de mais de 5.000 substâncias diferentes, a maioria delas sem um teste duplo cego, um teste científico randomizado que corroborem o seu nível de seguridade, que estabeleçam uma dose de segurança, ou seja, um cigarro ou 5.000 cigarros, não existe, do ponto de vista científico, um critério de letalidade, né? Ou seja, tudo é ruim. Então, você infarta, você envelhece, você morre, você brocha, você adoece, né? Todas essas são tentativas de educação. Aqui em Curitiba me falam muito de um programa ProERD, onde a maioria dos que faz o juramento permanece em abstinência de drogas o resto da vida. Enfim, depois me contem se vocês já fizeram o juramento e se de fato esse juramento educativo influenciou na sua conduta, né? Mas quando nós falamos de prática educativa de maneira geral, nós falamos de como isso se dá na sociedade, né? Um exemplo que eu trago, eu vi uma entrevista esses tempos de um brasileiro na Coreia do Sul, em Seul, e ele disse que ele estava andando de madrugada sem máscara quando alguém parou ele na rua, um motoqueiro, e falou, cara, você tem que pôr sua máscara, né? Tá? E tirou uma máscara do bolso, ponha a máscara, né? Tá louco? Você pode jogar aerosol pro ar, e aí, se você tiver assintomático e passa essa porcaria para alguém, aí a pandemia volta, as coisas ficam ruins de novo, se toca, veja, né? Uma pessoa cobrando a outra. Olha que bacana. Aliás, a maioria dos meus colegas, né, que tem mais contato com a cultura oriental, denota exatamente isso, né? Principalmente naqueles países da Península Coreia, da Península Asiática ali, né? Taiwan, Coreia do Norte, Indonésia. Nesses países, a lei normativa, ela é, sobretudo, a lei da comunidade. Ou seja, você não vai entrar num ônibus, você está dentro de um ônibus, por exemplo, na Coreia do Sul. Nunca uma pessoa vai tirar a máscara
para comer, por exemplo, um lanche no meio do ônibus, né, com as outras pessoas ali, né, imediatamente as outras pessoas vão rechaçar ela, vão falar, pelo amor de Deus, cara, ponha a máscara, né? Eu acho que, eu não sei, eu acho que aqui no Brasil isso também não seria, enfim, não aconteceria, né? Mas é justamente isso, né? Uma pessoa estar cobrando a outra, né? A própria sociedade acaba por cobrar. Às vezes, né, um terceiro ponto seria a conservação. Às vezes, a política ela já encontrou um platô, você já conseguiu o que queria na sociedade. Nesse caso, a política é apenas para garantir a manutenção daquilo que já aconteceu, né? E o segundo ponto é quando nós falamos de transformação. Vamos colocar duas em uma aqui, né? Um exemplo é a lei antifumo. A partir do momento que surgiu a lei proibindo o fumo em lugares fechados, não só se reduziu a zero praticamente o consumo de cigarros nesses locais, como também se reduziu o consumo de cigarro fora desses locais. Ou seja, as pessoas pararam significativamente de fumar, e isso já se dá ao longo de gerações. Ou seja, não só foi algo que transformou a realidade social, mas foi algo que se perpetuou, ou seja, algo que foi conservado, né, ao longo da história. Né? A mesma coisa do cinto de segurança, mudou o hábito e isso foi conservado ao longo da história. Tá legal? Então, em suma, né, como efeito positivo da norma, nós temos o controle social, a educação, a conservação e a transformação. Agora, pensemos no lado negativo da norma, ou seja, por que uma norma, uma lei, uma regra, seja ela uma regra municipal, estadual, federal, uma regra do Código Familiar da sua casa, uma regra do Código Profissional da sua empresa, uma regra do Código Penal do seu país, o que leva ela a funcionar ou não funcionar, né? O primeiro ponto que eu chamo a atenção é a questão da omissão. Quando nós falamos da promulgação de uma regra, nós estamos falando em fiscalização. Dito de outra forma, aquele que promulga a instituição que promulga a regra, seja ela o Estado, seja ela a empresa, seja ela a organização criminosa, qual for, né? Ela tem que também garantir a fiscalização do cumprimento da regra. A partir do momento que a autoridade responsável em fiscalizar o cumprimento da regra se abstém desse papel, a sociedade passa a entender pouco a pouco de que aquela regra não tem valor e que o descumprimento dela não causa consequências, né? Um exemplo claro é o uso de celular em agências bancárias. É um crime, né, o uso de celular em agência bancária, basicamente pelo fato de que pode ocorrer o crime de saidinha de banco. Ou seja, você está lá no banco, está sacando dinheiro, alguém com o celular manda uma mensagem, né, informando quem é você, e quando você está fora da agência, você é roubado. Né? Enfim, as poucas vezes, né, que eu fui a uma agência bancária, eu testemunhei várias e várias vezes o uso criminoso do celular, inclusive por funcionários do próprio banco, por segurança do banco, o segurança embaixo da placa, dizendo que não é para usar o celular. Agora eu pergunto, a lei, né, segundo a lei, inclusive aqui, a gente tem uma lei municipal também em Curitiba de 2010, ó, como diz aqui nesse cartaz, é proibida a utilização de telefone celular ou equipamento similar no interior deste estabelecimento, ficando o infrator sujeito à ocorrência policial. Ou seja, se eu ligar para a polícia e informar, falar, olha, está acontecendo um crime nessa agência bancária, existem pessoas utilizando o aparelho celular, a polícia teria que se deslocar imediatamente, enfim, levar o indivíduo para a delegacia para lavrar um boletim de ocorrência ou assinar um termo circunstanciado, e dependendo se o sujeito não é réu primário, às vezes até prisão em flagrante. Né? Mas o fato eu pergunto aqui para a turma,
se ligar para... Enfim, primeiro que não vai dar para ligar pelo celular, porque você vai estar cometendo crime também. Então, você vai ter que pedir para usar o telefone fixo da agência. Se você ligar, será que a polícia vai lá fazer a fiscalização e, enfim, autuar as pessoas e levar para a delegacia? É um ponto a se denotar. Ao meu ver, enfim, eu gostaria que vocês aqui comentassem se vocês já viram alguém cometendo esse tipo de crime em banco, que é o uso de celular. Enfim, ao meu ver, aqui a omissão está fortemente correlacionada ao uso. Como a fiscalização é muito pequena, né? Como o número de autuações, eu creio que é praticamente inexistente, as pessoas, né, acabam por perpetrar esse crime, né? Um outro exemplo é o distanciamento social e o uso de máscaras, né? Essa foto aqui foi tirada no município, enfim, não sei que município que é, mas um município brasileiro, e agora no período de pandemia. E nós vemos aqui 2 desrespeitos, enfim, flagrantes, né? Primeiro é o distanciamento social. Então, as pessoas têm que estar pelo menos a 1,5 metro de distância umas das outras, né? E perceba que existem pessoas que estão a menos de 5 centímetros de distância, né? Além disso, o uso de máscara é obrigatório em todo o território nacional, em lugares públicos, né? E o não uso te torna sujeito tanto à ocorrência policial como também à aplicação de multas, né? Olha aqui nessa foto, autoridade policial aqui parada, e tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu contei aqui pelo menos umas 20 pessoas sem máscaras, sem máscara, e duvido muito que a autoridade policial abordou uma a uma dessas pessoas, aplicou a multa, e a multa aqui ela tem que ter um teor também educativo, ou seja, explicou também as razões, como proteção de medida ao SARS-CoV-2, etc, etc. Um terceiro exemplo é o uso criminoso de bicicletas em canaletas aqui na cidade de Curitiba. Então, nós temos canaletas que são destinadas apenas ao trânsito de ônibus, né? E configurando assim como um delito, como uma infração, andar de bicicleta ao longo dessas canaletas. E perceba que, apesar de proibido, e vocês podem aqui me contar as experiências de vocês, é extremamente fácil ver alguém andando de bicicleta numa canaleta. Você não precisa ser um investigador de polícia, você não precisa de uma tecnologia sofisticada como o uso de drone para testemunhar esse tipo de coisa, né? E, enfim, ontem mesmo, né, eu estava andando de carro e vi jovens fazendo isso aqui, com o pé aqui no ônibus, e passou uma viatura policial ao lado, viu e não fez absolutamente nada. Isso é a omissão, né? O papel aqui da autoridade era parar, era multar, se for o caso, enfim, se não for réu primário, tal, levar para a delegacia, assinar o termo circunstanciado, e, enfim, ao que parece, isso não acontece, né? Aqui na foto, achei, ó, ciclistas são orientados do risco da canaleta. Não é só orientação, né? Pela lei, tem que multar, tem que autuar, tem que... E, aliás, ele tá, esse aqui, por exemplo, está, aliás, sem o capacete, né? Que é também um item obrigatório nas ruas da cidade. Enfim, na canaleta não pode em nenhuma hipótese, né? Mas perceba que, tanto no caso da canaleta, quanto no uso criminoso do celular em agência bancária, como no uso da máscara na rua, ou um quarto tipo, vamos dar um último aqui, pirataria, CDs piratas. Vamos supor que você está andando na rua e encontrou um vendedor ali vendendo DVDs piratas. Pergunto, ó, aqui está aqui, ó, polícia fecha loja de CDs, enfim, será que todas as lojas de CDs, todos os camelôs do Brasil são automaticamente autuados pela polícia? Eu já vi policial até comprando
DVD pirata, né, na banquinha, né? O que dirá, enfim, então, em todos esses casos aqui elencados, a omissão das autoridades, ou seja, o fato da autoridade fazer corpo mole, tanto para a fiscalização do celular na agência bancária, quanto para o distanciamento e uso de máscaras na rua, como do CD pirata, da bicicleta na canaleta. A omissão, em todos esses 4 casos, leva a regra a ficar flexível ao ponto de ninguém dar bola e ninguém cumprir. 4 jogos, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Nostalgia dos memes, ProErd é um programa da solução. O Bernardo acho que fez o juramento. ProErd é o programa, ProErd é a solução, lutando contra as drogas, ensinando a dizer não. Gostei. Eu vi na Nova Zelândia, perfeito, gostei dos apontamentos. Muito bonita essa música do ProErd, confesso que eu não conhecia. Um segundo ponto que a gente pode destacar é a falta de estrutura. Às vezes a autoridade ela não é omissa, como nesses casos que eu falei, ela quer fazer cumprir, mas ela não tem meios, ela não tem estrutura, né? Um exemplo que eu posso dar é a polícia civil, a polícia investigativa. Aqui no Brasil, falta estrutura, faltam profissionais, faltam equipamentos, consequentemente, os números não são bons, né? Um exemplo interessante é que de cada 10 homicídios perpetrados no Brasil, apenas um resulta em prisão. Ou seja, para cada 10 assassinos soltos, apenas um vai preso, e, em parte, isso guarda uma relação significativa com a falta de estrutura, né? Eu já cheguei a ouvir de policiais legistas, de médicos legistas, que aonde eles trabalhavam não tinha bisturi para fazer autópsia no corpo, que tinha que cortar o corpo com serrote, com faca de cozinha. Enfim, isso é só para começar, né? Enfim, eu sempre gostei muito daqueles seriados policiais, CSI, enfim, e joga luminol, e faz aquele negócio do Dexter para ver o sangue, enfim, aqui não dá, aqui falta estrutura, né? Um outro exemplo é a própria cadeia. O objetivo da cadeia enfim, transformar as pessoas em pessoas melhores, né? Ou seja, você precisa afastar o indivíduo do crime, você precisa inserir ele na profissão, afastar ele do grupo criminoso. No Brasil, quando o indivíduo ele vai em cana, vai para o presídio, a primeira coisa que eles querem saber é a gangue dele. E ele vai ser colocado junto com a gangue dele para preservar a integridade dele. Ou seja, ele vai ter um contato maior com o crime e praticamente não vai ter contato com outra atividade que não a criminosa, né? Na Finlândia, é justamente o contrário. Também se pergunta, né, se ele faz parte de uma gangue, para ele ser afastado para sempre do contato dessa gangue. No primeiro dia, ele já faz a inscrição em alguns possíveis trabalhos, né, visando, inclusive, trabalhar fora da cadeia. Enfim, o indivíduo ele tem uma cama decente, ele tem um quarto bacana, um computador, um videogame, uma televisão, um banheiro privativo, enfim, não vive como um bicho, né? Uma coisa normal. Consequentemente, a taxa de reincidência em países nórdicos, como a Finlândia, gira em torno de 7%, ou seja, de cada 100 pessoas que cometem crime, apenas 7, né, voltam ao crime. No Brasil, essa taxa gira em torno de 87%, ou seja, de cada 100 pessoas que vão presas, 87 voltam para a vida criminosa. Então, ao que parece, esse exemplo de uma política que falta estrutura para se efetivar, né? E, por fim, um último ponto a se destacar é a ineficácia, ou seja, quando você tem estrutura para fazer, como, por exemplo, dinheiro para comprar vacina, dinheiro para contratar mais policial, você tem estrutura,
a autoridade, né, não vai fazer corpo mole, mas a política ela é mal desenhada, é desenhada toscamente. Consequentemente, o resultado, por melhor que você queira fazer, é ruim. Né? Um exemplo que eu dou foi no ano passado, a Prefeitura de São Paulo, numa tentativa de controlar o avanço da SARS-CoV-2, emendou os feriados, ou seja, juntou vários feriados e fez 9 dias seguidos de feriado, com o objetivo de manter as pessoas em casa, em isolamento social, e reduzir, assim, a curva de contágio, né? Mas qual foi a surpresa? Não houve o isolamento social. Isolamento, como eu disse, é 75% das pessoas em casa, né? Não chegou a 40%, ou seja, as pessoas, apesar de estarem num feriado, elas foram viajar, elas foram para outras localidades, elas fizeram festas, elas fizeram churrasco, ou seja, a política, nesse caso, não só não serviu para reduzir o combate à Covid, como o contágio, ao contrário, fez elevar. Né? Um outro exemplo aqui no Brasil foi a tentativa da implementação de algo que o governo chamou de tratamento precoce, como uma tentativa de controle ou combate do controle à Covid-19, né, com medicamentos sem ineficácia e sem correlação alguma com o Covid. Né? E hoje a gente sabe que esses medicamentos não só eles são ineficientes, como, ao contrário, aumentam a taxa de mortalidade. Então, é esperável que muitas pessoas no Brasil elas tenham morrido, né, em razão do consumo desses medicamentos ineficazes. Né? Então, em suma, resumindo tudo que a gente viu hoje, a gente sabe que uma política, uma ação, ela é uma tentativa de manipular o comportamento e ela é eficiente quando promove o controle social, quando ela é educativa por si só, as pessoas reproduzem isso, quando ela é conservada ao longo do tempo e quando ela promove uma transformação da sociedade. Por um outro lado, ela é negativa, ela não funciona a partir do momento que a autoridade ela se omite em agir, ou falta estrutura para agir, ou mesmo quando a política ela é desenhada logo de cara de maneira ineficaz. Gente, 2 pontos. Eu vou ler, a princípio, a questão de frequência e depois eu vou voltar aqui rapidinho, numas aulas aqui anteriores, para a gente fazer uma breve revisãozinha de 10 minutos para vocês detonarem na prova. Enquanto vai abrindo aqui, deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa para mim. Coloca aí para você ver um clássico. Os jogos 4x10. Eu já cheguei a comprar mais, hein? Eu peguei a época de R$1 cada um. E saía 12x10. Tony Hawk, GTA, Black. Ó, a pergunta enfim, essa pergunta aqui eu dou um meio pontinho aqui a mais na nota em cima dela. O Brasil errou no combate à pandemia? Não só a palavra sim ou a palavra não, mas o porquê. E o porquê pode ser aquelas variáveis que a gente elencou. A gente sabe que a política ela foi positiva quando ela promove o controle social, ela promove a transformação, ela se conserva ao longo do tempo e ela foi educativa. Aí eu deixo a pergunta: as políticas de combate ao SARS-CoV-2 no Brasil, elas tiveram alguma dessas 4 características, né? E ela é ineficaz quando a autoridade se omite, quando não há estrutura para agir, ou mesmo quando a política é desenhada de maneira ineficaz. E aqui eu pergunto: o combate à Covid no Brasil passou por essas 3 condicionantes? Ou seja, teve omissão de alguma autoridade, teve falta de estrutura, ou mesmo houve políticas ineficazes? E aqui a gente pode falar não só da política do governo em sentido estricto, mas da política das empresas, da política das famílias. Lembrando aqui, como a gente falou na aula passada, que a sociedade é regida por várias instituições. Então, pensando nessas várias instituições, será que houve algum erro ou nós chegamos a 500 mil mortes porque era o destino de Deus e era algo
inevitável. Ouvi hoje, por exemplo, Pedro Halal, da Universidade Federal de Pelotas, na Comissão Parlamentar de Inquérito, dizer, por exemplo, que se nós tivéssemos seguido a média mundial de mortes, nós estaríamos agora em 100 mil mortes, ou seja, 400 mil mortes, ao que parece, segundo bem denota aqui o pesquisador, poderiam ter sido poupadas. Bom, quando nós, então, iniciamos o nosso bimestre, nós começamos com uma pergunta. Afinal, seria o homem bom por natureza ou mal por natureza? E para responder essa pergunta, a gente voltou a dois clássicos da filosofia, dois contratualistas, sendo um Thomas Hobbes, um pessimista, e outro Jean-Jacques Rousseau, um romântico. Para Thomas Hobbes, as pessoas elas são todas ruins por natureza. Isso é porque elas são inclinadas em relação aos seus objetivos comuns. E quando não há um juiz imparcial, um terceiro, ou seja, um policial, um terceiro, né, que não o próprio indivíduo, o indivíduo ele vai, sempre julgar em favor de si mesmo, e dois, ele sempre vai punir os outros de forma desproporcional. Ou seja, se alguém rouba a coxa de galinha, ele rouba o frango inteiro do cara. E isso, consequentemente, tende a levar a uma guerra de todos contra todos, né? E isso leva Hobbes a dizer, inclusive, que o homem é o lobo do próprio homem, né? Jean-Jacques Rousseau, ao contrário, como diz bem essa frase, ele entende que o homem ele é bom por natureza e, nesse sentido, é a sociedade que o corrompe. Então, para Jean-Jacques Rousseau, enquanto o homem vive sozinho, enquanto a alimentação, o conforto, a saúde, o bem-estar do indivíduo guarda relação apenas com os próprios esforços e com os recursos que são extraídos da natureza, não existe motivo para ele entrar em contato, conflito com outro indivíduo e, consequentemente, ele permanece bom, ele permanece puro. O problema surge, né, segundo Jean-Jacques Rousseau, quando as pessoas se juntam para fazer algo maior, né, enfim, a gente deu alguns exemplos, né, para sair da cabana, para ir para a mansão, né, para sair da canoa, para ir para o iate. Você tem que fazer um concurso de mãos, e esse concurso de mãos, essa interação, leva ao surgimento da desigualdade, da propriedade privada e, consequentemente, da desigualdade, e a desigualdade, por sua vez, leva a uma guerra de todos contra todos, né? Uma segunda tese que a gente tentou operar seria o ser humano uma folha em branco, vazio, neutro, desprovido de vontade ou de qualquer fator inato, ou seria ele, ao contrário, um espírito, um fantasma, uma unidade metafísica externa ao corpo e que utiliza o corpo à sua bel vontade, como faz um drone para interagir com o mundo físico, né? Enfim, para responder a isso, nós trouxemos dois clássicos da literatura, sendo um John Locke e outro René Descartes. Para John Locke, a mente é como uma tábula rasa, uma folha em branco, ou seja, não há conhecimento inato. Segundo John Locke, a base do conhecimento é a experiência. Então, são as interações que o indivíduo vai adquirir que vão trazer para ele conhecimentos, e esses conhecimentos, essas vontades, essas virtudes, esses valores, enfim, eles vão sendo ali grafados, né, no indivíduo conforme a experiência. Nessa mesma lógica, o Descartes diz o seguinte, que o homem ele não é uma única coisa, ele é duas. Mente e corpo são coisas distintas. Segundo ele, a mente é uma unidade metafísica, um espírito, e que usa o corpo através da glândula pineal para operar dentro do mundo físico, ou seja, por via do corpo, esse espírito, ele enxerga, ele ouve, ele tem paladar, ele tem tato, ele tem olfato, e ele consegue interagir. E essa alma, essa entidade metafísica já teria alguns conceitos inatos, como a ideia de belo, como a ideia de certo e errado, e o conceito de Deus, né? Esses três conceitos, o conceito de Deus, o conceito de certo e errado, e o conceito de estética.
E a terceira visão que a gente viu foi a visão da teoria da escolha racional. A teoria da escolha racional, diferente dessas teorias trabalhadas até então, ela não tem um último pai, mas sim uma pleia de autores, sendo que o seu primeiro berço é a macroeconomia neoclássica, mas depois ela acaba se perpetuando a todas as demais ciências sociais e ciências aplicadas. Então, a teoria ela vai entender o seguinte, que todos nós somos tomadores de decisão, tomamos decisão, e que sempre que nós somos confrontados com a necessidade de tomar uma decisão, nós conseguimos tomar. E para isso nós seguimos um modus operandi. Nós identificamos as opções existentes, nós estratificamos em ordem preferencial do melhor para o pior, considerando o custo-benefício involucrado na relação, e a partir do momento que a gente fez isso, a gente escolhe a opção que seja mais barata e que traga mais benefícios, e como a nossa opção ela é consistente, nós acabamos por escolher sempre a mesma coisa ou dentro de padrões coletivos. Dentro enfim, de concepções coletivas. Uma segunda aplicação da teoria é a teoria aplicada a ações coletivas. Então, coisas como um churrasco, um trabalho, enfim, construir um Lego de 5.000 peças com seus amigos, ou, enfim, tudo que necessita do trabalho em conjunto, do bem coletivo, passa pela via do surgimento de freeriders, ou seja, alguns indivíduos não vão querer colaborar, mas vão querer arcar com o benefício da relação. E isso faz com que a ação, muitas vezes, dê errado. Né? Isso se dá na hora de apresentar um trabalho, na hora de dividir uma grana, etc, etc. Nós vimos, né, aí na aula anterior, que a sociedade é feita de instituições. As instituições, em comum, elas se plasmam por, fornecer benefício aos indivíduos. Afinal, ninguém faz parte de uma organização criminosa, de uma igreja, de uma organização profissional ou de um clube só para tomar porrada. Né? Sempre tem algum benefício ali envolvido. 2, as instituições elas têm códigos. Né? Os códigos eles são regras. E 3, as regras são acompanhadas de punição. Né? E quando nós falamos de instituições, a primeira é o Estado, que trabalha com o Código Penal e o Código Civil, e cada um desses códigos tem uma previsão, um tipo de punição que vai graduar em sua intensidade de acordo com a gravidade do crime. A mesma coisa a igreja, que trabalha com o Código Religioso, que também vai ter punições que vão variar conforme a gradação do crime. A organização profissional segue 2 códigos, a política da empresa e o código de ética. Lembrando, como sempre denoto, que o código de ética é mais relevante até do que a política da empresa. Nós temos o código familiar, o clube, o bando e a comunidade e as relações sociais. E, por fim, nessa aula, né, nós vimos aqui o que leva as normas a darem certo e a não darem certo. Né? A norma ela é bem sucedida, né? A partir do momento que consegue promover o controle social, né? Como, por exemplo, alguém aqui falou da Nova Zelândia tendo show com 150 mil pessoas. Isso foi possível porque eles conseguiram, por meio de diversas ferramentas, promover o controle social, diminuir a praticamente zero o contágio da Covid-19 e, consequentemente, venceram a Covid. Né? Isso é promover o controle social. A educação, né, quando as pessoas elas passam a cobrar umas às outras, de tão internalizado que aquilo está, a conservação e a transformação. E ela não dá certo, né, quando existe omissão por parte de quem tem que aplicar, existe falta de estrutura, inviabilizando aquele que quer aplicar, de conseguir aplicar, ou mesmo, às vezes, ela já sai errada da onde ela nasceu. Ela já nasce com uma política ineficaz. E é isso, gente. Deixa eu voltar aqui.
Eu vou ver o vídeo do ProErd depois com calma. Creio que deve ser muito bom. Gente, é isso. Esse foi nosso bimestre. Enfim, não, eu ia falar que eu espero que tenham gostado. Não, na verdade, ninguém precisa gostar de absolutamente nada. Eu espero que as disciplinas a essa disciplina específica tenha agregado algo e que não seja apenas o conhecimento de teorias, mas, sobretudo, algum tipo de espírito crítico, lógico, para que vocês mesmos possam, né, refletir sobre a realidade, enfim, né, pensando que, né, dentro do teorema de Thomas, aquilo que você acredita que é real tende a ser real em suas consequências. Né? Se você acha que o ProEd funciona, se você acha que entrar no Estado Islâmico vale a pena, se você acha que andar sem máscara não tem problema algum, você vai incorrer nessas condutas. Então, o melhor caminho, tanto aqui, né, pensando na vida profissional, mas sobretudo na vida pessoal, é exercer o exercício da reflexão. A reflexão, como eu bem sempre denoto, é uma arma contra qualquer tipo de opressão e é o caminho, né, para o crescimento pessoal e para o autoconhecimento, sobretudo. Né? Como já dizia aqui a Tábua de Atenas, né, conhece a ti mesmo e conhecer o convite que eu faço para vocês. Né? Busquem conhecer a si mesmo, busquem conhecer a sociedade, sejam parcimônios uns com os outros, mas mantenham-se críticos. Né? Questionem tudo, questionem seus professores, questionem a ordem vigente nas instituições a qual vocês estão envolvidos. Enfim, é só por base do questionamento que nós chegaremos a ser pessoas melhores, a ter um mundo melhor, a sermos melhores profissionais, né? A criarmos empresas melhores, a desenvolvermos tecnologias melhores, enfim, e é isso que eu espero de vocês, e nada mais. Gente, foi um prazer, foi um privilégio. Eu vou me despedindo por aqui. Deixa eu cortar a gravação. No dia 1º, abre a nossa prova lá no sistema e fica aberta até